aquilo com que as pessoas se revoltam é uma mistura entre, de facto, pagar muitos impostos, mas quando vamos a ver nem pagamos assim tantos, nós somos mais pobres. E agora, o problema que a mim mais me preocupa, qual é o efeito dos impostos na riqueza? Não sei se depois podes mostrar o primeiro gráfico do Sim, estudo. sim, podes mostrar ali para a câmara tá se quiseres. Sim. Já estamos na televisão. É. Incrível. Se nós temos problemas com os ricos, ou se queremos que os ricos paguem mais, então tributemos a riqueza. Tipo um imposto sobre a riqueza verdadeira anualmente. Não Só estava à espera uma- que disse nada. Achavas que o Alexandre ia deixar passar esta? Sim, as pessoas, os mais libertários, vão me odiar por dizer isto, né? Mas eu não sou assim tão contra. Para mim, o IRS é o pior de tudo. É verdade. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Nos últimos anos, parece que o tema impostos entrou em força no debate político, com várias vozes a pedirem menos carga fiscal. Primeiro foi a Iniciativa Liberal a introduzir o tema e depois o PSD pegou-lhe e agora no governo tem tomado, ou tentado tomar, quando a Assembleia deixa, várias medidas para aliviar a carga fiscal, desde o IRS jovem à redução do IRC. Depois daquele enorme aumento de impostos, para citar Vítor Gaspar, dos tempos da Troika, é apenas natural que em algum momento surgisse a vontade de revertê-los. Mas a discussão que interessa verdadeiramente, pelo menos a mim, é mais estrutural. Afinal, como é que Portugal compara a este nível, o nível da carga fiscal, com outros países, seja na União Europeia, seja na OCDE? Pagamos menos ou mais impostos do que esses países em média? E o que dizer do grau de progressividade do nosso sistema fiscal? Ou seja, em que medida é que a taxa aumenta com os rendimentos maiores do nosso sistema fiscal face aos sistemas de outros países? E o que dizer do peso dos vários tipos de impostos no nosso sistema fiscal face a outros países, seja o IRS, o IVA, o IRC, etc. Acho que está explicado porque é que decidi que estava na altura de trazer este tema ao 45 graus. Mas este é um assunto que é, ao mesmo tempo, muito técnico, como vão ver, e marcadamente ideológico. E por isso decidi que o melhor era trazer dois convidados que tivessem sensibilidades opostas, um mais liberal, outro mais de esquerda, mas com duas coisas em comum: conhecerem bem o tema e, tão ou mais importante, estarem dispostos a ter uma discussão de boa onda, sem acrimónia, sobre estes assuntos. Os convidados são Alexandre Mergulhão e Pedro Almeida Jorge. O Alexandre é economista, formado pela nova SBE, e é técnico superior no Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças. É atualmente doutorando em Economia Política no ISCTE, onde é também professor assistente. O Alexandre é ainda, e essa é a principal razão para ele estar aqui, autor do estudo Fiscalidade em Portugal, que foi publicado pela Associação Causa Pública, um think tank que reúne diferentes visões vindas, sobretudo, da esquerda. O Pedro Almeida Jorge é também formado pela nova SBE e tem carreira na área da auditoria e consultoria fiscal a entidades do setor financeiro. Além disso, e mais importante para fins deste episódio, é coordenador da Biblioteca de Traduções do Instituto Mais Liberdade, um think tank com uma visão liberal, focado na defesa da liberdade individual e da economia de mercado. Com Mais Liberdade, o Pedro tem coordenado a publicação de uma série de livros em Portugal, como, por exemplo, Ambientalismo, uma visão de mercado, ou Adam Smith tinha razão, de Rainer Zitelmann. Este foi mais um grande episódio, como vão perceber. Aliás, na minha opinião, é dos episódios em que, e sem retirar com isto mérito aos convidados, fica mais evidente a vantagem do podcast enquanto meio. Longe dos soundbites do Twitter e sem restrições de tempo, foi de muito longe a conversa mais descontraída, mais aberta e mais profunda sobre impostos a que me lembro de assistir. E tive a grande sorte de participar nela. Com um tema destes, dois convidados interessantes e a promessa que lhes fiz de que podiam usar o tempo que precisassem para transmitir as ideias deles, foi também uma conversa bem longa. E por isso, para vos facilitar a digestão, decidi dividi-la em duas partes. Nesta primeira parte, começamos com uma discussão mais geral sobre a carga fiscal em Portugal, como é que comparamos com outros países, a comparação, a diferença entre a carga fiscal e o esforço fiscal e qual é o impacto dos impostos nos incentivos económicos. Discutimos também quão progressivos devem ser impostos como o IRS, o que nos levou a falar do IVA e outros impostos indiretos que têm a particularidade de, na prática, serem tendencialmente regressivos, ou seja, tendem na prática a prejudicar quem ganha menos. Já vão perceber porquê.
Falámos também de um tema muito quente hoje em dia, que são os jovens que imigram para ganhar mais e, em alguns casos, também para pagar menos impostos. E do outro lado dos impostos, ou seja, os serviços que obtemos do Estado e em que medida é que eles estão à altura do que pagamos por eles. Mas para compreender bem o nosso sistema fiscal, é preciso avaliar cada tipo de imposto individualmente. Sobretudo os que têm mais peso, o IVA, mas também o IRS e o IRC. Foi isso que fizemos a partir do último terço do episódio, em que entramos no tema IRS, que é o imposto que em Portugal, por um lado, tem um peso menor do que noutros países, na economia, mas que é também mais progressivo do que noutros países. Ou seja, é mais pesado para os rendimentos mais elevados da nossa economia. Deixo-vos então com a primeira parte desta grande conversa com o Pedro e o Alexandre. E já sabem, se gostarem do 45 Graus e quiserem apoiar a continuidade deste projeto, vão a 45grauspodcast.com ou diretamente ao Patreon e apoiem o 45 Graus. E agora, vamos lá. Alexandre, Pedro Alexandre, bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Gostou de fazer este episódio? Verdade. É verdade. Foi difícil. O episódio ainda não o fizemos, né? O episódio ainda não fizemos. Custou a começar a fazê-lo. Custou para estarmos aqui. Acontece muitas vezes com episódios e neste caso ainda mais porque somos 3 pessoas. Portanto, mas como eu estava a dizer há bocado, está longe de ser o episódio que demorou mais tempo a fazer. Tive não há muito tempo um episódio com a Teresa Paiva sobre a ciência do sono. Tinha sido uma das minhas primeiras convidadas. Portanto, fiz o episódio 5 anos depois de ter convidado a primeira vez. Portanto, estamos tranquilos. Enfim, olha, vamos falar sobre impostos, que é um tema que se tem falado imenso. Falou-se na altura da Troika, porque houve um aumento grande, mas neste sentido de questionar o nível, não é, de uma maneira mais estrutural, se temos um nível alto ou baixo, como é que deve ser a nossa carga fiscal e os vários tipos de impostos. A ideia que eu tenho é que é uma coisa mais dos últimos anos, sobretudo quando surgiu a iniciativa liberal, começou a ter muitas propostas nesse sentido, não é? E no fundo a criticar a carga fiscal, depois o Mais Liberdade também por outro lado com propostas nesse sentido, mais do que propostas com comparações, exatamente, já vamos falar disso. E portanto é um tema que se fala muito, é um tema que pergunto várias vezes, eu dou por mim a pensar muitas vezes, mas embora já tenha alguma opinião, não tinha uma opinião em que eu confiasse a 100%, né? Portanto quis fazer um episódio sobre isso e fazia-me sentido fazer um episódio com uma pessoa mais próxima de uma sensibilidade e outra pessoa mais próxima da outra. Embora o objetivo aqui seja, como eu vos dizia no início, isto não é bem um debate, no sentido em que nós não estamos na televisão e vocês têm que dar a vossa mensagem de 5 minutos, não a coisa perde-se, não é? É mais ter uma conversa, sabendo que o que nós podemos fazer aqui é pôr os factos no sítio certo, não é? Ou seja, estabelecer os factos que são partilhados, estabelecer o que não é partilhado porque depende de alguma incógnita e portanto a pessoa não sabe, seja sobre medição, seja sobre o impacto que determinadas medidas vão ter. E depois, no fim disto, o que fica são pessoas com uma opinião mais informada, mas que não vai ser igual, não é? A opinião das pessoas depois vai depender dos valores que elas têm, do tipo de sociedade que querem ter, não é? Portanto, no final, nós não vamos chegar a um acordo, nem quem está a ver isto vai chegar a uma opinião única, porque depois nós temos opiniões diferentes, não é? Portanto, isso é mais ou menos inevitável que isso vá acontecer. Só uma última coisa antes de vos passar a palavra, nós falamos disto em off, mas para isto ficar dito em on, vocês não representam ninguém, vocês representam-se apenas a vocês próprios e, portanto, embora tenham opiniões diferentes, em alguns casos, se calhar noutros aspectos não têm, não é? Mas vocês só estão a representar-se a vocês próprios, não estão a representar mais ninguém. Enfim, e feito este longo introito, Alexandre, começamos por ti, como tínhamos combinado, a pergunta de partida para esta conversa é uma pergunta que se tem feito muitas vezes nos últimos tempos. Pagamos demasiados impostos em Portugal? A minha resposta a isso é depende, é como normalmente é a resposta certa. Mas de facto depende mesmo de que impostos é que estamos a falar e depende de quem é que estamos a falar, ou seja, quem é que paga esses impostos também. Porque para mim a questão central não é tanto o nível da famosa carga fiscal enquanto país, é mais como é que nós estamos a distribuir esta necessidade de fazer um esforço para financiar um Estado que existe e depois podemos discutir quais é que devem ser os papéis do Estado e portanto, qual é que é o nível que isso exige de despesa. Mas, em qualquer maneira, temos sempre... Para mim, a questão central é discutir como é que vamos partilhar este esforço de financiamento do Estado. Mais do que o nível. Mais do que o nível. Sim. Na minha opinião, eu também acho que depende, apesar de, lá está, este tema da carga fiscal tem sido bastante debatido até no último governo do António Costa e do PS. Aqui do António Costa, estás a falar do... Sim, pronto, então vamos fazer o recap. Tem sido, o tema da carga fiscal tem sido bastante debatido durante o último governo do PS.
nomeadamente porque a oposição dizia que a nossa carga fiscal é demasiado alta e, nomeadamente, o governo tentava defender que estava na média ou até abaixo da média europeia, sendo que depois se costuma introduzir a nuance do chamado esforço fiscal, não é? Certo. Que de facto é um tema, não é propriamente controverso, mas diria que como existem depois várias maneiras de calcular, existe sempre ali uma discussão de a carga fiscal é o conceito mais ortodoxo e depois há o tema do esforço fiscal que é mais ajustado ao nível de rendimento do país, não é? Sim, Portanto, e que é mais interpretativo, não é? e eu, em relação a isso, acho que é interessante introduzir aqui um tema que é, nós em Portugal temos na Constituição que o imposto sobre as pessoas singulares deve ser progressivo. Ou seja, o IRS. Sim, o IRS. Se bem que a Constituição não diz bem IRS, claro, certo, né? certo, Portanto, sim, ou sim. seja, de certa maneira até podemos ter outro imposto desde que Claro, fosse sobre as claro, pessoas singulares. A progressividade, uma das lógicas que podemos discutir mais à frente, mas tem a ver com a ideia de que à medida que as pessoas têm mais rendimento, o esforço ou o peso de um euro de imposto é menor do que para as pessoas que têm menos rendimento, né? Portanto, é um bocado essa a lógica quase científica de que existe a progressividade. Pronto, abstraindo-nos da questão da redistribuição de riqueza, pronto, só aqui se tentarmos que haja o mesmo esforço de contribuição, há uma lógica de que quem ganha mais à partida vai ter menos esforço. E portanto, para igualar o esforço, tens que aumentar a taxa. Sim. Não é que eu podemos discutir, eu não concordo totalmente com esse passo tão rápido, mas o que eu gostava de dizer é que parece-me que quem tem essa perspectiva também deve então aceitar ter por base o conceito de esforço fiscal, porque o esforço fiscal também é um bocado aplicar a lógica da progressividade, mas ao nível do país, né? Um país que tem menos rendimentos, se pagar a mesma carga fiscal, vai ter maior esforço fiscal do que alguns de sempre. É a mesma lógica que há neste caso entre pessoas para entre países. Sim. Então, mas espera, deixa só falar da carga fiscal e depois já vamos ao ponto que o Alexandre levantou, que temos de olhar para os diferentes impostos e obviamente para quem é que paga o quê, obviamente. Eu sei que não dá para dividir completamente uma coisa da outra, mas por organização acho que faz sentido começarmos por falar do nível geral, né, de impostos, da carga fiscal, e depois ir à maneira como eles estão distribuídos e depois aos diferentes tipos de impostos, por exemplo, que também é aqui uma questão relevante. Mas vamos lá esclarecer este facto. A nossa carga fiscal, ao contrário do que às vezes se sugere, carga fiscal não é elevada. Na verdade, a nossa carga fiscal é média ou média baixa se compararmos com a OCDE ou a União Europeia, certo? Sim, não diria média baixa, mas abaixo da média. Pronto. Abaixo da média. Pronto. Está bom para ti, Alexandre? Sim, estou compras esta? Sim, compro perfeitamente. Aliás, eu quando fiz esse estudo fiquei muito surpreendido por ver que de facto estamos muito abaixo da média. Porque havia muito esse discurso. Aliás, foi talvez a principal estratégia política de alguns partidos de direita, não é? Para sermos honestos, no Mais Liberado, por exemplo, acho que eu sempre vi esta questão do esforço fiscal. Mas no discurso político é verdade que falava-se da carga fiscal. Sim, eu na verdade fui ver e de facto há uma primeira infografia do Mais Liberdade a usar esse esforço fiscal em 2016. Depois há assim um grande intervalo. Quer dizer, não sei se foi a primeira, mas de facto é muito antes do que eu estava à espera. Mas nós começámos em 2021, portanto. Não sei, sim. Então, deve ter sido outra... A data do texto, não sei. Então depois temos de verificar melhor. Pois, mas, mas a ideia é, fiquei surpreendido porque havia um post no site mais antigo do que estava à espera. Mas de facto todo o discurso era baseado à volta da ideia do indicador de carga fiscal. Pronto, então acho que convém esclarecer aqui o que é que isso quer dizer e como é que nós comparamos, não é? Sim. O que é a carga fiscal, já agora? A carga fiscal é a soma de toda a receita de impostos e de todas as contribuições para a segurança social em percentagem do PIB desse país, para se poder fazer comparações entre países. Pronto, e nós aí, não sei se depois podes mostrar o primeiro gráfico do estudo. Sim. Podes mostrar ali para a câmera, se quiseres. O gráfico é este. Estamos na televisão. É incrível. É que tem todos os países da União Europeia. Quando olhamos para esses dados da carga fiscal, vemos essencialmente 3 factos muito importantes. O primeiro é que Portugal, que está a vermelho, está muito abaixo da média da União Europeia a laranja e da média da área do euro a preto. Em segundo lugar, vemos que é verdade que a carga fiscal aumentou em Portugal, porque a barra está acima do círculo. Que é 10 anos antes, depois é 2022 versus 2012. Fiz 10 anos só, até porque foi aí que começou a aumentar mesmo a carga fiscal em Portugal. Sim. Também vemos que a grande maioria dos países na União
Também aumentou a carga fiscal nestes anos. 19 entre os 27 também aumentaram a carga fiscal. E mais, entre aqueles que tinham uma carga fiscal semelhante a Portugal em 2012, só 2 é que não aumentaram. Que foi a Malta e a Irlanda, que pronto, são países muito particulares neste aspecto. Se compararmos com a OCDE, está mais ou menos na média, não é? Sim, está mais ou menos na média, sim. Bem, como sempre, há sempre algum debate sobre a maneira como se calcula. Eu acho que nós ficamos mais perto da média se incluirmos as contribuições para a segurança social teóricas e se incluir as efetivas, baixa um bocado. Não muda muito, é 2 lugares no ranking. É só, assim. ok. Sim. Então achei que fizesse mais diferença. Não. Portanto, isto é a carga fiscal. Portanto, a nível de carga fiscal, que é tudo o que nós pagamos, incluindo contribuições para a segurança social em percentagem do PIB, nós estamos, enfim, abaixo da média, digamos assim, para ter esse ponto consensual. O ponto que tu levantas é que, da mesma forma que faz sentido o IRS ser progressivo para cada pessoa pagar de acordo, para nivelar o esforço, digamos assim, também a carga fiscal devia variar entre países de maneira a nivelar o esforço de acordo com o PIB per capita. E como nós temos um PIB per capita baixo face à média europeia, depois se tivermos isso em consideração, ao calcular o tal esforço fiscal, nós na verdade temos um esforço fiscal acima da média. Sim, de facto, até no próprio gráfico que o Alexandre mostrou, Portugal está abaixo da média em termos da carga fiscal, mas depois quando vemos os países que estão acima de nós, lá está, são países que em termos de rendimento, em geral, têm mais rendimento. Temos aqui a Grécia, pronto, é um tema que, uma exceção, que tiveram de fazer um ajustamento ainda mais grave do que o nosso, depois da crise, mas os países que hoje em dia estão mais comparáveis com o nosso rendimento têm uma carga fiscal mais baixa, em geral. Pois já mostramos. Quem tiver a ver já está a ver esse gráfico. Sim, há algumas exceções aí perto de Portugal, como a Croácia, o Chipre, a Eslovénia, têm uma carga fiscal superior a Portugal, mas um PIB per capita que não se distancia assim tanto. Em alguns casos é mais Sim, baixo. eu diria, pois agora depois tínhamos de ver qual é que é o ano a que nos estamos a referir, né? Mas pronto. Mas olhando para o esforço fiscal, quer dizer, independentemente aqui de países, se olharmos para o esforço fiscal, ou seja, dividindo a carga fiscal pelo PIB per capita, isso é carga. Desculpa, diz? O esforço fiscal é calculado dividindo a carga fiscal pelo PIB per capita. Sim, isso é uma das formas. É uma das formas, sim. E pronto, o vosso argumento é que aí nós passamos do meio baixo da tabela lá para cima. Em relação a isso, eu gostava de fazer ainda dois argumentos adicionais, que é, o primeiro, é possível que nós tenhamos uma carga fiscal mais elevada na medida em que também queiramos que o Estado assuma mais coisas do que os países têm cargas fiscais mais baixas, né? Claro, portanto, pois, lá está. E isso encaixa também no próprio conceito do esforço fiscal, ou seja, uma pessoa mais rica tem de fazer menos esforço para chegar a certo tipo de comodidades, entre aspas, ou bem-estar, que uma pessoa mais pobre ou com menos rendimentos. E nesse aspecto, lá está, Portugal, tendo um rendimento mais baixo, mas se quiser garantir um maior conjunto de coisas e, acima de tudo, se quiser que seja o Estado a providenciá-las, e neste caso digo mesmo prestar esses serviços, porque há a questão toda de se o Estado pode financiar, mas ser prestado por privados, mas lá está, ou seja, é lógico que Portugal tenha um esforço mais alto. Na verdade, desculpa interromper, o esforço depende, como tu dizias, no fundo, do modelo, enfim, de desenvolvimento do país, não é? do modelo que nós temos para o Estado e do papel do Estado, mas até é indiferente para se o Estado é produtor ou se o Estado precisamos desse dinheiro na mesma. É igual, não é? Muitas vezes o argumento é que até vai ser mais caro, ou invertendo, é explicarem como é que fica mais barato ou igual, sendo o Estado a financiar os privados para fazer esse serviço. Não consigo perceber bem. Pode ser melhor ou pior, mas na verdade é pago pelos impostos na mesma. Sim, o que eu quero dizer é que, ou seja, se eventualmente eu quero tirar aqui a vertente da administração do jogo, né? Porque depois o tipo de gestão, não quero entrar aqui tanto na guerra do público-privado, né? Mas a qualidade da gestão e a administração das coisas depois tem impacto naquilo que depois é o custo que vamos ter de suportar. Mas o esforço ser elevado em si não tem de ser algo mau, não é? Ou seja, é uma decisão política. Há pessoas, pronto. E depois há aqui o tema também da agregação, não é? E portanto, eu acho que isto aqui o Alexandre também deverá concordar, ou talvez até seja um ponto que queira fazer, que é
Nós, é verdade que em termos agregados temos um esforço mais elevado e o discurso da esquerda é um pouco nesse sentido. Vamos então escolher em quem é que vai mais recair esse esforço, né? Portanto, Exato, porque claro, isso é uma claro, média. sim. Adicionalmente, isto aqui só, depois vamos falar disto nos impostos mais específicos, né? Mas eu acho adicionalmente que a carga fiscal em termos da receita efetiva, o argumento não se esgota na carga fiscal, ou o argumento sobre os impostos não se esgota na carga fiscal. Porquê? Porque o imposto, na medida em que tenha impacto nos incentivos das pessoas, vai ele próprio influenciar a receita que consegue ser arrecadada, né? E portanto, no limite, se nós tivermos um IRC de 100%, as empresas quase não vão funcionar, porque não há grandes incentivos, a receita do IRC vai ser quase zero, e portanto, se nós dividirmos a receita de IRC pelo PIB, vai dar quase zero, mas isso não significa que a carga fiscal seja baixa, é absurdamente alta, né? Sim, Portanto, sim. O sistema é dinâmico. portanto, né? às Sim. vezes, ou seja, eu concordo com a ideia de irmos aos factos, mas os factos têm sempre muita argumentação por trás e Exatamente, mas por isso é que eu dizia no início: há factos que nós conseguimos estabelecer, há factos que têm uma dose de incerteza grande e nós não conseguimos estabelecer, que é, por exemplo, esse, que é em que medida que, por exemplo, baixares a carga fiscal vai gerar um crescimento do PIB, por exemplo, Sim. ou não, né? E depois há a questão dos valores, que era o que tu dizias, que tem que ver com o modelo de sociedade que nós queremos ter. Nós queremos ter um Estado social maior e nesse sentido tem que ser financiado, não queremos. E até há aqui uma coisa engraçada, enfim, não querendo complicar isto demasiado, que a questão da carga fiscal, do nível da carga fiscal e a questão da progressividade são de facto diferentes. Ou seja, nós podemos ter Sim, uma completamente. carga fiscal alta, mas paga, distribuída mais ou menos transversalmente Sim. pela população, portanto pouco progressiva, ou até uma carga fiscal mais baixa do que outros países, mas mais progressiva. Exatamente. Sim. E é muito nesses pontos que eu me foco no estudo. Sim. Para mim, essa é a questão central, isso que eu dizia no início. É exatamente essa a ideia. Ou seja, para mim, o que interessa é ver como é que a taxa efetiva, que é, na verdade, o melhor indicador de esforço fiscal, a taxa efetiva varia ao Já agora longo explica da o que é a taxa distribuição. efetiva. Sim. É o melhor indicador de esforço fiscal porque é a quantidade de imposto que cada pessoa paga em percentagem da sua capacidade de pagar, em percentagem do seu rendimento. Seguramente, sim. Juntando todos os impostos e contribuições sociais. Podemos ver a taxa efetiva só para um imposto, por exemplo, para o IRS, ou podemos fazer um estudo que na verdade só foi feito uma vez ou 3 vezes para 3 países diferentes, muito recentemente, que é Nenhum deles precisamente Portugal. isso, que é nenhum deles Portugal, falta fazer esse estudo em Portugal, sim, que é ver todo o sistema fiscal, ou seja, incluir todos os impostos que Incluindo pagamos, segurança social. incluindo segurança social, incluindo o IVA, impostos, que é muito importante. o IVA, impostos sobre o consumo, exatamente, e todos os impostos, e ver qual é que é a taxa efetiva que se paga ao longo da distribuição do rendimento. Aí é que nós conseguimos ver como é que estamos a distribuir realmente este esforço fiscal. Vou mostrar esse gráfico para os Estados Unidos. É Sim, muito interessante. Isso por acaso é incrível não haver nada disso. Bem, metodologicamente esse também tem um debate por trás, é preciso Sim, dizê-lo, sim. não é? É uma pena, quer dizer, isso ainda não ter sido feito para Portugal, porque esse gráfico é incrível, não é? Porque permite perceber como é que os vários impostos se conjugam e como é que a carga fiscal está distribuída ao longo do, sim, e da deita curva de logo rendimento. por terra um mito, que é um dos vários mitos que se repetem várias vezes, que é, há uns que são contribuintes e há outros que estão a viver à custa desses Sim, contribuintes. isso é verdade. Porque tem a ver com outra confusão que eu acho que simplifica demasiado o debate, que é confundir sistematicamente o sistema fiscal, como um todo, com o IRS e, quando muito, com o IRC. Uhum. É desses que falamos. Sim, Sim. E esse é um dos meus problemas com os argumentos ditos por alguns partidos de direita, quando contra-argumentam com este novo indicador de esforço fiscal. Vale a pena enquadrar, não é? Quando nós estávamos a dizer, a estratégia política foi sempre, temos uma carga fiscal elevadíssima, e a partir do momento em que fica evidente que isso é factualmente falso, passa a haver uma estratégia baseada no esforço fiscal, que é difundida até nos meios de comunicação social pelo Luís Marques Mendes e pessoas que têm muito alcance, para mostrar um ranking que na verdade tem pouco sentido. Como estavas a dizer, Pedro, mesmo os indicadores estatísticos são passíveis de ser argumentados, e uma das formas de termos essa discussão é perceber exatamente como é que é calculado. E este indicador que se fala do esforço fiscal vem de 2 artigos dos anos 50 e 60 e tem 2 nomes. Um é o índice de Burt, que era o que tu estavas a referir, Exato. e o outro é o índice de Frank.
Aliás, tu referiste Que é anterior, o de Frank não é? é o primeiro. O O de de Frank Frank é o primeiro, sim. que foi o que tu referiste, que no fundo é a carga fiscal sobre o PIB per capita. Eu percebo a lógica, a intuição faz sentido. No fundo é, ok, nós temos que comparar cargas fiscais, ok, mas tendo em conta o PIB per capita. No fundo, a capacidade de pagar do país. E no fundo, o argumento que dão, o exemplo que dão é porque é diferente cobrar 40% a quem tem 1.000 euros ou cobrar esses 40% a quem tem 20.000 euros. Não é? Porque no primeiro caso sobram apenas 600 euros e no segundo caso sobram 20 vezes mais, 12.000 euros. Não é? Portanto, isto é completamente diferente. A questão é que esta lógica aplica-se a pessoas, aplica-se ao IRS, não se aplica a um país como um todo. Esse é um problema que eu tenho com isto, porque quando estamos a falar de um país, né, a carga fiscal ou o esforço fiscal, lá está, como tu dizias, esconde, omite completamente qual é que é a distribuição. Não é? Nós sabemos, sistematicamente, dos países com maior PIB per capita são países como o Qatar. Quer dizer, é óbvio que a desigualdade é tão grande que há uma ínfima minoria que realmente espalha aquele PIB per capita. Será que isso reflete a capacidade do país de pagar aquele esforço, Claro. aquela carga? Penso Mas que não são ambos relevantes, ou seja, não se pode argumentar que é relevante a distribuição entre pessoas, mas também entre países, porque eu acho que isto é relevante em duas dimensões. A distinção entre países é relevante para a dimensão económica, da competitividade da economia do país, digamos assim, e é relevante para a dimensão política, no sentido de que nós temos democracias à escala nacional. Não é? Portanto, Exatamente. o Estado-nação ainda é uma coisa importante, não é? Sem E, portanto, é como se tu pode-se argumentar que ao teres uma carga fiscal muito elevada, por exemplo, em Portugal, estás a fazer uma distribuição entre países, digamos assim. Eu acho que aqui até estou mais de acordo com o Alexandre, no sentido em que, ou seja, aqui não estamos a discutir se é ou não relevante, é o facto de o indicador em si é muito agregado. Né? É mais isso. Por um lado é muito agregado, Sim. e depois questiono-me porque é que se começou a centrar o discurso político neste novo indicador do esforço fiscal. Ele é grosseiro, a questão é se ele é relevante ou não, não é? Até Que ele é porque grosseiro é evidente que é, não é? Sim, até porque não é esse o nome científico do indicador. Esforço fiscal, na minha opinião, mede-se realmente através da taxa efetiva. É a melhor forma de medir. Mais ou menos. O esforço individual, pois está bem. Sim. Mas aí, ou seja, o esforço individual mete-se pela taxa efetiva. O esforço do país, digamos assim, não é? É isso que eu discordo. É isso que eu discordo. Mas o país não tem esforço, né? Ou seja, é o país isso. não é uma entidade. Bom, mas isso então vai ao encontro do que ele está a dizer. É isso. Sim, mas quando tu referes a taxa efetiva, ou seja, a taxa efetiva, lá está, é a diferença entre a divisão entre aquilo que uma pessoa paga e o seu rendimento, né? Sim. Pronto. Paga de facto. Mas isso vai dar uma percentagem que, na verdade, isso é uma espécie de carga fiscal individual. Isso, e, portanto, não é bem a mesma coisa que o esforço, né? Porque aí tu podes ter outra vez a mesma, Esse é o meu ponto. a mesma situação, que é a taxa efetiva numa pessoa muito rica pode ser a mesma para uma pessoa mais pobre e a pessoa mais pobre tem um esforço maior. Claro, claro que tem. Tem, ou seja, é o argumento. Isso não deixa também de ser um argumento político ou de empatia, por assim dizer, porque cientificamente nós não conseguimos medir o esforço nem a utilidade, não é? E, portanto, eu se for completamente contra os impostos, para mim pode ser um maior pesadelo por muito de €1 que seja, não é? Portanto, mas claro que nós, em termos de fazer as leis e aquilo que queremos que seja o sistema, temos de fazer julgamentos políticos, e o julgamento em geral é que uma pessoa que ganha mais, custa-lhe menos pagar um pouco mais de impostos do que uma pessoa que ganha menos. Né? Sim. O que me faz confusão é que utiliza-se este indicador, dá-se aquele exemplo numérico que eu referi, mas depois usa-se isso para argumentar, defender a redução de impostos e muitas vezes até a diminuição abrupta da progressividade do IRS. Quando esse exemplo numérico demonstra quão fundamental é preservar o IRS progressivo, não é? Sim. Porque é precisamente por ser diferente a superar em 600 euros ou 12.000 euros que não podemos taxar na mesma taxa, 40%, pessoas que têm uma capacidade de pagar completamente diferente, não é? Sim. E isto é distorcer completamente o argumento, na minha opinião. Agora, e por fim, em relação à forma do indicador, do índice de Bird, ou de Frank, no fundo, eles só têm uma pequena diferença, que é no numerador, em vez de ser a carga fiscal normal, é a receita fiscal sobre o rendimento disponível, em vez de ser o rendimento bruto.
em vez de ser o PIB per capita ou o Produto Nacional Bruto. Isto é um problema que é, por exemplo, se virmos a forma que tu falaste, que é o de Franco, normal, carga fiscal sobre o PIB per capita. Se nós rearranjarmos este rácio de rácios, nós ficamos, tal como até foi a Susana Peralta que falou disso no Twitter, penso eu, ficamos com, em cima, a população vezes a receita fiscal e em baixo o PIB ao quadrado. E é evidente que isto não tem qualquer substrato, não tem qualquer significado substantivo e, portanto, o ranking também não quer dizer grande coisa. Esse ranking em que Portugal aparece em terceiro ou em segundo, não sei, que é o do suposto esforço fiscal do país, Sim. Tem todos estes problemas, na minha opinião, apesar de eu perceber a intuição, não é? O indicador, metodologicamente, ele enquanto indicador absoluto, vale pouco, porque lá está, no fundo tu estás a dividir pelo PIB duas vezes, uma divides pelo PIB e outra pelo PIB per capita. Pode ainda assim fazer sentido em termos relativos. Dificilmente está a medir exatamente essa questão do esforço diretamente. De facto, está a aproximar a carga fiscal de uma medida mais de esforço fiscal, mas de uma maneira um bocado grosseira, não é? que não permite, que deve ser interpretado com alguma cautela. Sim, não é por acaso que nenhuma instituição estatística utiliza esse indicador, Sim. enquanto que tax burden ou carga fiscal já é usada há muitos anos. Sim. Mas ainda assim, eu acho, desculpa Pedro, antes de passar, tu, Alexandre, tocaste em 2 pontos que é importante destrinçar. Porque tu disseste, este indicador não deve ser usado para nós tirarmos ilações sobre a diferença entre países. Na verdade, a mesma lógica aplicar-se-ia à questão da progressividade, é essa que nos interessa. Eu acho que é argumentável dizer que ambas interessam. Para a segunda, para a questão da progressividade, de facto, este indicador não nos diz nada. Ele não diz nada sobre a questão da progressividade. Portanto, aí 100% de acordo. Na primeira questão da diferença entre países, é verdade que ele é grosseiro, como tu mostraste agora, mas não me parece absurdo olhar para a diferença entre países, não é? Porque no fundo lá está, os Estados-nação ainda são uma coisa relevante. Mas não é? porquê é que não se usa a carga fiscal, que é a receita fiscal e as contribuições sociais? Porque não tem em conta o esforço, lá está. Não é? Mas o que é isso do esforço? Não, é pela mesma, como dizia o Pedro no início, é pela mesma razão pela qual tu tens taxas mais altas quanto mais tu ganhas, não é? Porque é para tentar, na verdade não está a fazê-lo, não é? Mas aproximar-se de uma nivelação do esforço. Pois é, mas isso só faria sentido se tivesse um sistema fiscal a nível mundial que faz uma redistribuição entre países. Mas mesmo sem haver redistribuição não é argumentável. Isto é um tema interessante, não é? Nós vivemos em Portugal, não é? E estamos a pagar impostos para o nosso Estado, não é? Se vivêssemos noutro país, estaríamos a pagar impostos com um Estado diferente. Há uma espécie de contrato social, não é? Claro que há. No qual nós financiamos um Estado, não é? E se o esforço que o cidadão médio faz em Portugal for maior que o esforço que o cidadão médio faz no outro país, não é? Há algo a dizer sobre isso, não é? Ou não? Se calhar não. É uma parte da história, não é? Claro. Porque, sim. Não, mas é que é mesmo, repara. Por exemplo, esse estudo do Banco de Portugal, a caracterização do IRS, um pequeno estudo, foca-se muito neste facto, que é a redistribuição de um imposto, por exemplo, o IRS, divide-se entre o efeito da progressividade e o efeito da taxa média, ok? E o que nós temos em Portugal, em geral, e no IRS muito vincadamente, é que nós conseguimos ter uma carga fiscal de IRS, uma taxa média muito abaixo da área do euro, mas conseguir ter uma redistribuição parecida porque temos um nível de progressividade muito alto. Exato. Era aquilo que falávamos há bocado. E isto é algo que eu defendo. Sim. O problema é a partir de que momento é que a progressividade entra em modo exponencial, não é? Portanto, recentemente tive um colega de emprego cá em Portugal que migrou para a Holanda e ele foi ganhar muito mais e paga tanto ou menos de impostos. Portanto, porque para lá a progressividade só começa muito mais alta. É um desafio que nós temos hoje e que sempre existiu, mas muito menos, né? Sobretudo dentro da União Europeia, mudam de país com uma facilidade muito maior do que acontecia no passado e portanto Mas aí não estamos a cometer o erro de fazer comparações que não podemos, porque 2.000 euros em Portugal não é a mesma coisa que 2.000 euros na Holanda. Não, em termos de paridade de poder de compra, sim. Não, tem duas razões, Pedro. Uma é essa do custo de vida. Portanto, 2.000 euros não chegam para tanto na Holanda como em Portugal. Mas mais importante para mim ainda é a posição relativa que esses 2.000 euros querem dizer nesse país. Claro. Para mim essa é a questão central. Sim. Mas ou seja, em termos da tua riqueza relativa diferente com as outras... Para já, este é um dos meus pontos centrais, que é nós não podemos ou não devemos confundir rendimento com riqueza, né? Ou seja, quando comparamos, por exemplo,
o PIB per capita português com o PIB per capita da Roménia, ou seja, eles depois de nos ultrapassarem vão ter de esperar muito mais anos até conseguirem chegar à nossa riqueza, né? Claro, Porque claro. O stock, mas, Ou seja, a riqueza é o acumulado do rendimento. mas da mesma forma é a própria capacidade contributiva também se calhar tem mais a ver com a riqueza do que propriamente com o rendimento. E um dos problemas, e que eu acho que aí a esquerda dá mesmo um tiro no pé, é o facto de focar-se sempre muito na questão dos escalões e da progressividade do IRS. Se bem que, lá está, uma das tuas propostas é precisamente tributar mais a riqueza e o património. Mas, nesse sentido, quando nós tributamos o rendimento ou o salário mais elevado, isso é cego. Por exemplo, se eu receber um bónus de performance este ano e que me leve para um escalão muito superior, isso é completamente diferente de uma pessoa que todos os anos tem isso como salário base, né? E, portanto, nós, ao termos uma progressividade muito elevada no imposto sobre o rendimento, temos aqui um grande fator de rigidez social, porque as pessoas que estão agora a começar ou eventualmente a conseguir ter um rendimento um bocadinho mais alto, estão logo a pagar no pressuposto que estão a ganhar isso há 10 anos ou 20 anos, não é? Enquanto que se tivéssemos o maior foco na tributação da riqueza, já era efetivamente quem tem mais riqueza é que está a pagar. Portanto, no limite o que eu quero dizer é, se nós temos problemas com os ricos ou se queremos que os ricos paguem mais, então tributemos a riqueza e não proxy que é o rendimento. Certo. Anualmente? Anualmente, como assim? Tipo um imposto sobre a riqueza verdadeira anualmente? Pronto, isso é a discussão. Não estava à espera que defendesse nada. Achavas que o Alexandre ia deixar passar esta? Não, estava mesmo, mas aqui o problema. Mas eu concordo contigo já agora, pronto. para quem está a ouvir, tive uma discussão muito parecida com essa com o Carlos Guimarães Pinto aqui no podcast, exatamente em que ele fazia esse argumento e ele até usava uma analogia com uma corrida. Sim, ele já escreveu um artigo também sobre isto, né? O problema depois lá está, o problema da riqueza é que no fim dos dias vai tudo parar aos imóveis, porque o resto da riqueza é muito... É assim, tu podias-me tentar defender um imposto sobre as contas bancárias e os ativos, né? O problema é depois como é que impedes que a pessoa depois mande para outro sítio. É verdade que já existem comunicações e tal, mas é assim, as pessoas, os mais libertários vão-me odiar por dizer isto, né? Mas eu não sou assim tão contra. Para mim o IRS é o pior de todos. Verdade. Mas eu acho que faz sentido. Eu quero fazer acordos para baixar o IRS e pá, estou disposto a fazer compromissos. Né? Mas também é preciso dizer uma coisa. O IRS, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começou, lá está, era para aí 10% sobre os mais ricos só, né? Portanto, só que depois as coisas vão subindo e subindo e subindo, né? Bom, já foi muito mais alto do que é agora. Sim, muito mais. Muito mais. Ele surgiu em 1913, penso eu, e teve que se mudar a Constituição, né? Porque estamos a falar de um período, de um tempo completamente diferente. E depois ele sobe muito rapidamente, ali com a Primeira e depois com a Segunda Guerra Mundial. Força de guerra. Sim, ele teve, nos Estados Unidos, teve a taxa máxima de IRS, teve à volta dos 90%, ou ultrapassou os 90%. É a taxa marginal que estás a falar, não é? Sim. É a taxa do último escalão. Não, eu sei, mas para quem está a ouvir isso não é, nem sempre é óbvio. Não é? Sim. A ideia é que é a taxa média, não, era a taxa que as pessoas pagavam pela parcela de rendimento acima de X, né? Mas ainda assim é incrível. Muito alto, sim, ou seja, era a taxa máxima de podia ser de o bónus, IRS. lá está, como o Pedro dizia. Se tivesse no último escalão. Se tivesse de no todos, último escalão, sim. E foi de 90% durante praticamente 4 décadas. Portanto, não foi só para pagar o esforço da guerra. Não é? Até porque muito do entendia-se esforço foi através de impressão de dinheiro, né? Portanto... Sim, não foi só através de impostos, sem dúvida. Mas, portanto, olhando para o quadro do século XX, não era 10%. Era Não. Sim, certamente superior. não era. Sim. Depois há uma grande queda nos anos 80. O que eu estou a dizer é que, mesmo que nós tentemos inicialmente ter a tentação de dizer isto vai ser só sobre os mais ricos, mas na verdade nós temos de chegar a uma conclusão que é inevitável, e isso vê-se nos países nórdicos, que lá a carga fiscal é maior, mas está muito distribuída por toda a gente. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Pois, o que eu digo é que eu se prefiro nós ter uma queremos- carga fiscal menor, mas com mais progressividade, porque estamos a pedir um maior esforço a quem tem mais capacidade de pagar.
O que permite não estar a pedir, por exemplo, não pedir IRS a quem tem rendimentos demasiado baixos, porque caso contrário não há espaço para fazer tudo o que se quer, não é? Entre esta balança eu prefiro ter uma carga fiscal e uma taxa média de todos os impostos mais baixa, compensando com progressividade desses impostos. E, uma curva mais inclinada. E o mais progressivo é o IRS, ele surge exatamente para compensar a regressividade dos outros impostos, que eram os impostos indiretos, o imposto do selo e muitos outros, que por serem a mesma taxa para toda a gente, por incidirem sobre o consumo, Sim. São regressivos. E depois eu podia explicar isto já agora, com mais calma. Para quem está a ouvir, explica porque é que o IVA, por exemplo, é um imposto tradicionalmente regressivo. Sim, isto é algo que é importante toda a gente perceber. No fundo, apesar de haver uma taxa só de IVA, na verdade há 3, mas vamos imaginar que era só 23%. Só havia essa taxa. A taxa mais baixa surge precisamente para tentar evitar essa regressividade. Exato. Sim, mas explicar primeiro o básico. O básico é, apesar de haver a mesma taxa, igual para toda a gente, o facto de quem tem menos rendimento ter de consumir todo ou praticamente todo o seu rendimento, quer dizer que vai pagar uma taxa efetiva, isto é, em percentagem do seu rendimento, mais alta do que quem tem mais rendimento. Simplesmente porque quem tem mais rendimento não vai consumir todo o seu rendimento. E, portanto, a parte do rendimento, imposto, a parte do rendimento sobre a qual vai incidir o IVA é sempre menor. Depois, como o Pedro dizia, a introdução das outras taxas sobre bens essenciais, por exemplo, é para tentar mitigar, nunca resolve, não, mas para tentar mitigar essa regressividade. Não é? A lógica é, ok, aqueles bens que são essenciais e que, portanto, toda a gente precisa e que também vão representar uma maior fatia do orçamento dos mais pobres, não é? Aplicamos uma taxa reduzida, há duas, acho que há de 6% e a 13%. Pois. E também se podia fazer para cima, não é? Também se podia fazer bens de luxo terem uma taxa de luxo terem uma taxa de IVA superior, por exemplo. Aí não temos tanta certeza como o IRC ou o IRS, que olha diretamente para a capacidade de pagar das empresas e das pessoas. Estamos a assumir que uma pessoa de classe média não vai comprar um iate. Não é? Sim, é essa a lógica. Pois. Para tentar mitigar, na verdade, a regressividade do IVA, neste caso. Em relação a isso, as instituições internacionais, algumas delas, apontam sempre isso como um certo defeito do sistema português, porque a ideia do IVA, lá está, é ser mesmo uma taxa igual e não andar aqui a tentar depois a distorcer e depois todas as lutas políticas dos restaurantes para ter uma taxa mais baixa ou mais sim. Mas sem prejuízo do que dizes, né? Se calhar mais valia ter uma taxa única e fazer a redistribuição por outras vias, né? mais baixa, mais simples, uma taxa única mais baixa. E agora aqui gostava de dizer duas coisas. Por exemplo, o Friedrich Hayek, no Constituição da Liberdade, ele é contra o imposto progressivo, e eu essencialmente também sou, devo dizer. Ele dá abertura ao imposto progressivo precisamente com o argumento da regressividade dos impostos sobre o consumo. Portanto, o próprio Hayek fala disso. Ele é contra por princípio, mas como os impostos sobre o consumo são regressivos, para nivelar os impostos, a maneira é teres um IRS que seja estaria aberto a isso, mas ele é contra por princípio, na vertente mais filosófica ou aquele argumento que nós demos há um bocado, a discussão é um bocado essa. E depois temos aqui a questão que é, ok, os bens essenciais são a 6%, mas depois nós, quando vamos a pagar no supermercado, não nos perguntam a nossa declaração de rendimentos, né? Exato, questão, e portanto, na verdade, também estamos a subsidiar as pessoas mais ricas através a subsidiar ou a taxa reduzida está a incidir também para as pessoas mais ricas, né? Claro. E elas próprias, em princípio, até vão, se calhar, gastar mais dinheiro mesmo nos bens essenciais do que... Portanto, elas próprias... eu acho que os números mostram que gasta menos. Mas não estou a dizer em percentagem do rendimento, estou a dizer em dinheiro absoluto, não é? Se cá compram coisas mais caras, não é? Este é sempre o ponto para mim, porque voltando atrás, de facto não faz mesmo sentido nenhum, na minha opinião, a comparar valores absolutos entre países, por exemplo. Não faz sentido nenhum a ideia de eu fui para a Holanda receber
5.000 euros e pago taxa efetiva, sei lá, 15 ou 20 e poucos %. Não faz sentido, não é? Porque esses 5.000 euros, se são a mediana de um país, não estou a dizer que é a mediana da Holanda, mas se a maioria das pessoas recebe esse rendimento, é natural, como há progressividade em todos os países europeus, quer dizer, só há flat tax em 2 países, que é a Hungria e a Estónia, se não me engano. E mesmo assim há um niquinho de progressividade. Em todos os outros há sempre escalões e portanto não faz sentido nenhum por causa do custo de vida e por causa da posição relativa. Eu não desenvolvi, mas isto não é uma questão ideológica, na minha opinião. Sim, a partir do momento em que queres progressividade, faz sentido que lá a progressividade começa um bocadinho mais alta em termos de valores absolutos. Né? Sim, exato. Pois, a questão ideológica é se há progressividade ou não. Depois, havendo progressividade, faz sentido que ela seja adaptada. Não, mas o que eu digo é, o que é importante é a posição relativa, para além da questão do custo de vida, porque temos imensas evidências empíricas de que isso é o que conta. Por exemplo, não é por acaso que o indicador que se utiliza nas economias avançadas para medir a pobreza é a pobreza relativa. Não é por acaso que nós definimos um limiar de pobreza baseado de uma forma relativa, que é 60% da mediana da distribuição desse país. Não é um indicador de pobreza absoluta, como nos países em desenvolvimento. Mas isso é discutível. Pois é discutível. Claro que é. Claro que é discutível. O que não é discutível, ou o que é menos discutível, é olhar para evidências de... Isto começou a ser estudado a meados dos anos 70. Um dos estudos mais conhecidos é deste Richard Sterling, em que foi, no fundo, perguntar às pessoas qual é que era o seu grau de felicidade e fazer a comparação entre níveis de rendimento e a felicidade, que no fundo interessa mais do que o rendimento, na minha opinião. Não é? Acho que é esse o propósito da economia, como é que fazemos para que... desde que a consigamos medir, não é? Claro que é o que interessa. Exato, e portanto aqui estamos a falar de felicidade subjetiva, é perguntar diretamente qual é que é o teu grau de satisfação com a tua vida no último ano ou na última semana, não sei bem. Mas é perguntar às pessoas. E acontece um paradoxo, que é, lá está, o paradoxo do Sterling, que é, quando nós olhamos para a distribuição num ano, nós vemos sempre que quem está no topo da distribuição, quem tem mais rendimento, tem níveis de felicidade superiores a quem tem menos rendimento, quem é pobre. As diferenças não são muito grandes, mas existem. Mas quando olhamos ao longo do tempo para o mesmo país, não se verifica isto. E ele dá o exemplo de o Japão entre 1960 e 2010, o seu PIB per capita, que falávamos há pouco, cresceu 5 vezes e este nível de felicidade que as pessoas reportam basicamente não se alterou. E porquê? Existem inúmeros estudos que apontam para esta conclusão. Porque o que realmente conta é a posição relativa das pessoas. Ou seja, as pessoas acham a sua felicidade depende da sua estatura social, quase, não é? Ou a posição relativa. Sim, depende da referência que elas têm. Assim, pronto. Aí entramos em questões questões materiais. Muito subjetivas. Né? Mas agora, Pedro, deixa-me só contra-argumentar um pouco isto que o Alexandre disse, porque há um debate sobre isso. Né? Sim, claro. E há um lado disso que é evidentemente verdade. Nós somos seres relativistas, né? Portanto, nós avaliamos o nosso bem-estar pelo que nos rodeia, não é? E já a todos nos aconteceu, de repente vemos alguém que está a fazer uma coisa qualquer, ou lá está, ou sabemos de alguém que emigrou e sentimos mal naquele momento e pensamos, não estou a fazer isso, devia estar a fazer também, não é? Ou seja, nós temos essa heurística de nos nivelar perante o que nos rodeia e não perante uma espécie de cálculo absoluto, muito mais científico, não é? Sim, nunca te sentiste rico ao comparar com a população do Mali, não é? Sim, quer dizer, na verdade já, mas... Só se fizeres esse esforço, porque claro, não está à tua frente. Mas o meu ponto era um pouco esse. Por exemplo, o Steven Pinker fala sobre isso no livro dele, no Enlightenment Now, no Iluminismo Agora, ele fala sobre isso. Confesso que não fui ver os estudos que ele cita, mas ele cita estudos que, de certa forma, contrariam precisamente essa tese, mostrando que há, de facto, uma correlação entre o PIB per capita e a felicidade. Agora, também há uma correlação entre o PIB, entre a desigualdade e a felicidade. Então, isto não é para dizer que não existe a primeira correlação. Sim. Não, e a primeira estagna, não é? Sim. A primeira estagna, lembras-te disso, não é? Aquela fica... É diminishing returns. Aquilo, a partir de certa altura, a partir de um certo nível de PIB per capita, não há diferenças significativas no nível de... Ou seja, há uma correlação, mas a curva não é linear. Não, eu acho que é logarítmica. Sim, não é? Isso até está estudado, qual é o nível... Aos indivíduos, não é? Qual é o nível de rendimento a partir do qual
Sim, o Kruger estimou 75 mil nos Estados Unidos, mas Sim. não sei em que ano é que foi. Aqui entramos noutro tipo de argumentos, né? E mais subjetivos. E no outro dia até o Elon Musk partilhou sobre isso, obviamente em proveito próprio, né? O rendimento num sistema capitalista não serve apenas para gerar felicidade. O rendimento baseado no sistema de preços visa também alocar recursos a quem vai demonstrando que consegue gerar mais lucro. É verdade que... Disseste gerar mais lucro. Sim. Ou seja, quem tem mais lucro, e pronto, podemos falar de monopólios ou whatever, mas em geral, se entendermos o lucro como a capacidade de fornecer aos consumidores algo a um valor que eles estão dispostos a pagar, e esse valor é mais alto do que o preço a que conseguiste comprar os fatores, portanto há aqui um ganho de valor. Sim, o lucro não tem de ser das empresas, né? Pode ser o teu... Mas neste caso até me refiro às empresas, que depois através de dividendos ou o que seja, passa para os acionistas. O sistema capitalista também depende deste tipo de desigualdade quase horizontal de o rendimento e o capital ir mudando de mãos, e de forma a que os empreendedores com mais sucesso tenham mais capital para alocar, e os empreendedores com menos sucesso tenham menos capital para alocar. Sim, ou seja... Portanto, não faz muito sentido dizer... Isto só para dizer que o argumento, por exemplo, dos 75 mil dólares ou o que seja, não é aí que se esgota a questão, né? Porque não faz sentido nenhum meter um cap no rendimento do Warren Buffett a 75 mil dólares, porque isso é o que eles supostamente conseguem em consumo próprio. Pronto. Porque de facto ele é uma pessoa que tem uma capacidade de alocação de capital que é o trabalho dele. Ele está a fazer um serviço à sociedade em termos de conseguir escolher as empresas que vão ter mais benefícios. Apesar dele ser um dos capitalistas, que até refere mais vezes que entende os impostos como o preço pelo tipo de sociedade que o governo lhe está a dar, e que não se importa de pagar impostos, e até faz muita caridade e tudo mais. Pronto. Portanto, o Warren Buffett Sim, mas não era esse o ponto, eu percebi que estavas a dar o... Mas esse argumento é interessante, ou seja, o que estás a dizer é o que o Alexandre diz é verdade, mas não esgota a questão, porque haver rendimentos diferentes é o que permite que o capital vá atrás dos usos mais produtivos, digamos assim. Sim. Se não houvesse, não é, tu não conseguias... Não, e a própria pessoa, individualmente, não é? O esforço que vai empenhar em qualquer atividade, não é? Jogamos muito por incentivos. Sim. Mas aí estás a partir do outro extremo, não é? Estás a imaginar que alguém defende que toda a gente tenha o mesmo rendimento, e isso não... E não era o que estavas a dizer. Não, de todo. Sim. O meu problema com a desigualdade é o nível excessivo que ela atinge, não é? Mas isso aí, o E excessivo... isso depois tem problemas até a nível económico, não é? A ineficiência da desigualdade excessiva. Certo? Sim. Mas ineficiência porquê? Bem, é assim, quando tu olhas para países como os Estados Unidos da América, não é? Em que tens o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, a dizer não vivemos mais no one person, one vote, machine, $1, one vote, todas as questões de plutocracia. Pois, mas nem precisas ir para a política, não é? Ou seja, se tens uma desigualdade de rendimentos muito grande, significa que há pessoas que não vão ter as mesmas oportunidades de outras apenas por terem nascido em famílias com rendimento diferente. Há vários aspectos. Então, tens um impacto económico mesmo no crescimento económico. Sim, tens um impacto económico através da desigualdade de oportunidades. Esse é um, mas para mim é mais evidente. Então, mas não consideras que há um limite a partir do qual o nível de desigualdade põe em causa a democracia de um país? Pronto, depende um bocado do contexto. Eu acho que eu aí até tendo a ver que o problema essencial é, lá está, quando tu tens um governo com demasiado poder, de facto sim, ou seja, se eu dou muito poder ao Estado e depois deixo que haja pessoas com muito dinheiro, então estou a meter numa grande armadilha, né? Porque depois as pessoas com muito dinheiro vão usar o poder do Estado. Mas diz uma coisa, mas aí se não houvesse... por acaso aí discordo de ti. Deixa-me só fazer uma pergunta. Se não houvesse Estado e não houvesse um exército forte, quem é que tu achas que ia ter o poder militar? É isso. Exército forte, mas aqui estamos a falar do poder do Estado, ou seja, aí também... Ou seja, antes do Estado moderno já havia imensa gente com imenso poder, não é? Na verdade até é bastante mais do que agora. Não é? Exatamente. Eu não estou a dizer que isso é mérito do Estado, é mérito das democracias liberais. Não estou a dizer que não haja poder. Estou a dizer é que para mim o problema desse poder advém da capacidade
do Estado de conceder favores e privilégios. Não é o facto do Estado existir e haver polícia. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu acho que o problema é o facto de essas pessoas... Imagina um cenário em que tu tens uma família que tem 98% de todo o rendimento e toda a riqueza de um país. O que quer dizer que todos os outros são pobres, basicamente. Não é? E esta pessoa vive noutro planeta. Sim. Se não houvesse Estado, nós temos a certeza absoluta que essa família iria dominar completamente esse país. Não há como não. E havendo Estado, se calhar vai dominar também, não é? Também, mas existe a hipótese. Não é condição suficiente, mas, na minha opinião, um Estado forte é condição necessária para que essa família não domine completamente aquela população. Sim. Por isso é que mas domina como? O facto de ser tipo a dona das empresas todas? Pode ter poder feudal, militar mesmo, sim. não é? Para além de poder económico que é... Ok, mas aqui ou seja, isto não é suposto entrar... Pá, já estamos a fugir um bocado já dos impostos, Sim. né? Mas eu não se preocupem que eu volto lá. Mas o que é que acontece não é... em países como a África do Sul, que tem um Estado fraco? O que está a acontecer neste momento? Sim, mas... Os diplomatas que vão para lá precisam de viver em bairros que são protegidos por uma empresa privada, precisamente porque o exército e as forças de segurança são fracas. Mas não é por causa desse custo que nós temos uma carga fiscal de 40%. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estava a questionar é a tua premissa de que o problema de haver desigualdade demasiado elevada e de haver famílias que são demasiado... que têm muito mais capacidade económica, é porque depois eles vão utilizar os meandros e os instrumentos do Estado para exercer o seu poder. E o argumento que eu estou a dizer é que esse poder vai ser exercido independentemente de haver um Estado autoritário ou democrata ou seja o que for. Sim, o meu ponto é que se nós tivermos um Estado mínimo forte, isso não é possível acontecer. Portanto, ou seja, se tu efetivamente tiveres um Estado que... Eu não estou a dizer... Ninguém com quem eu estou relacionado defende isto, só para não se dizer não, que agora... a falar por nós. Sim. Já esclarecemos isso no início. Pronto, mas no limite, se tiveres um Estado que só garante a justiça e a justiça, a administração da justiça e a polícia e o exército, a defesa externa, ok, esse argumento que os mais ricos iam ter um exército, ok, isso era ilegal e o Estado, neste cenário, iria impedir isso. E, portanto, dentro desse contexto, eu não vejo grande problema económico de haver uma grande desigualdade. Mas é interessante, Filipe. Estamos um bocado a desviar, é verdade, mas eu já contava com isto e o tema é interessante. Eu percebo esse argumento até certo ponto, mas a questão é como é que se faz isso na prática? Porque para tu conseguires sustentar um Estado, esse modelo de Estado libertário, chamemos-lhe assim. Sim, concordo. Normalmente como é descrito, para tu conseguires sustentá-lo, tu tens de ter um sistema democrático por trás dele, ou então tens de ter pelo menos um sistema liberal no sentido das liberdades individuais. Mas como a desigualdade é um fenómeno que se retroalimenta, não é? Que se vai propagando no tempo e vai aumentando, até por lá está, pelo efeito que gera nas famílias, não é? Filho rico será rico, filho pobre não será necessariamente. Não é? Não, e dinheiro gera dinheiro. Quanto mais dinheiro tu tiveres com Warren Buffett... Mais ou menos. Há muita muito, gente que, se nós formos ver até as listas dos mais ricos, ou seja, o que não falta é casos de filhos que esbanjam a fortuna dos pais e a seguir no... Claro. Mas há uma correlação forte. Não, é evidente que não, ou seja, não quero dizer com isto que é uma coisa absoluta, mas há uma correlação forte. Como é que isso se sustenta, não é? É que não é por acaso que não há nenhum Estado libertário, que eu saiba, neste modelo, não é? Eu não conheço nenhum, pelo menos. Tem Estados com carga fiscal mais baixa, de facto, mas eu não conheço nenhuma democracia que tenha um Estado desse género. Sim, ou seja... Já há 100 anos que não é? Pelo menos. Pois. É assim, nunca houve propriamente. Não é? No século XIX... Olha, é que dizer que era a Grã-Bretanha da Inglaterra do século XIX, não é? Não, mas eles tinham mais funções do Estado. Sim, não era bem, exato, não era bem isso. Não. Antes do desvio liberal-social, né? Era o que eu achava, tinha estragado a coisa. Sim. Mas pronto, isso é outra discussão e eu... Assim, eu próprio não tenho aqui um plano traçado. Posso começar aqui a fazer a defesa do Javier Milei, né? Vamos lá ver o que é que aquilo sai dali. Vamos ver, também existe a Liberland agora cá na Europa, que é um país... É ali ao pé da Croácia e outros países em que basicamente era um bocado de terra que estava um bocado abandonado, ou ninguém tinha acordo sobre de quem é que era, e houve uns libertários que foram para lá e declararam que agora aquilo era um Estado e estão a ter novos cidadãos. Assim. Portanto, também não tenho acompanhado muito, mas
Nunca tinha ouvido falar disso. Nem River eu, Plate, muito também bom. não. Engraçado. Então, mas espera, então vamos voltar ali ao que nós estávamos a falar há um bocadinho, sobre a questão do IRS. Vamos tentar centrar aquilo que nós fomos falando. Né? É evidente, há aqui uma tensão, digamos assim, que lá está, cada um de nós vai resolvê-la, provavelmente tendo em conta as suas preferências para o tipo de sociedade em que quer viver. Não é? Mas há aqui uma tensão em que, obviamente, nós precisamos de alguma progressividade do IRS. Se calhar não precisaríamos ter no IRS, poderíamos ter no imposto sobre a riqueza, já lá vamos deixar essa questão em aberto. Por outro lado, não a queremos ter exagerada, porque senão tens o impacto interno do país de não permitir afetar, vou usar o paleio económico, não é? Sim. No jargão económico, para não permitir afetar o capital aos melhores usos, e depois, por outro lado, também... E a ascensão social, não é? A ascensão social das pessoas, porque a melhor maneira de tu conseguires subir na vida é de facto teres alguns anos em que estás a ganhar muito, mas não quer dizer que tenhas de ser logo tributado como se isso fosse um funcionário que tem claro, sim. elevado. Mas isso é a questão da comparação com a riqueza, não é? Idealmente, aluías pela riqueza e não pelo rendimento, porque senão podes estar a taxar muito uma pessoa que ganha muito, mas na verdade não seja rica, não é? Simplesmente nasceu uma família pobre e está a ganhar muito naqueles anos. E depois tens a questão internacional, que nós falávamos aí há meia hora, do exemplo do teu colega que tu davas, que é uma questão prática, que é um desafio que existe hoje e não existia antes. Não é? E aí eu não concordo, completamente com o que estavas a dizer, Alexandre, porque, eu concordo com a questão de princípio, digamos assim, que o que interessa é um nível relativo dentro do país por causa desta questão da progressividade. Porque a progressividade vai se aplicar àquele país. Exatamente. Portanto, do princípio eu concordo. Independentemente da progressividade que cada um de nós acha adequado. O problema é, na prática, como as pessoas podem mudar de país. Sim. Ou seja, se o país fosse fechado, como era na prática quase antigamente, não é? As pessoas mudavam, imigravam, mas não havia tanta esta imigração qualificada que existe hoje em dia, das pessoas poderem ir ao LinkedIn, passa a publicidade e apanhar uma oferta de emprego na Holanda e pirar-se para lá. Não é? Estou a perceber. E portanto, havendo isso, há de facto esse problema, porque se eu ganhar X aqui e pagar X% e de repente for fazer a mesma coisa para a Holanda, ganhar mais e pagar a mesma porcentagem de imposto, ou se calhar até menos, isso é um desafio real. Não é? Não, e é uma discussão interessante. No fundo, a discussão é será que a tributação deve ser com base na residência, que é como é em Portugal e na União Europeia, que é, ok, eu vivo neste país, nestas fronteiras, portanto, a progressividade, os impostos vão incidir com essa comparação. Ou se é com base na nacionalidade, como é nos Estados Unidos da América. Sim. Que, diga-se, tem uma grande vantagem, que o Gabriel Zucman está sempre a referir, que é muito difícil fugir aos impostos enquanto norte-americano. Às vezes nem tens de ter nascido lá, que tens obrigações na mesma se fores cidadão. Se fores cidadão. Se Como é que tiveres funciona na dupla, prática? safas-te. Mas Funciona, mas aqui é interessante, porque é literalmente o imperialismo americano a funcionar, porque a maneira como eles conseguiram implementar isso hoje em dia é através da lei do FATCA, que basicamente faz um ultimato aos bancos estrangeiros a dizer, Mas aí ou é vocês me IRC. dizem... Sim. Não, ou vocês me dizem as Tens razão, pessoas tens toda a razão, sim. as pessoas americanas que têm contas convosco, ou então levam com 30% de retenção na fonte em todas as transferências que saírem dos Estados Unidos para vocês. Foi o Obama, sim, é Pronto, muito interessante. Isto, e os outros países, depois a OCDE acabou por ir à boleia, e hoje em dia foi essa lei americana que levou a que hoje em dia quase em todo o sítio do mundo em que tu tenhas uma conta bancária ou ativos financeiros, isso vai ser comunicado ao fisco português. Pronto. Mas lá está, mas isso é um... Não, mas eu acho que é uma discussão interessante, porque repara... Mas desculpa, aí... só para perceber, um americano que vive em Portugal, que tenha rendimentos cá, paga impostos não pela nossa tabela de IRS, mas... Paga cá e paga lá, só que lá deve ter um crédito sobre o que pagou cá. Eu acho que é isso. Mas tem sempre obrigações nos Estados Unidos. É isso Ou mesmo. seja, se cabe ele pagasse menos... Ia pagar o excedente para os Estados Unidos. Ok. Pagando mais... Sim. Pode deduzir. Sim, Ou pode seja, deduzir. ele é tributado lá, mas deduz tudo isso. Mas É isto o que não eu é um acho. regime de servidão. Para mim isso é um regime de servidão. eu acho que não podes mudar de país, Ou né? seja, vais... Eu acho que é interessante porque a tua pergunta ia no sentido desta ideia, que é dizer assim, o que é que interessa mais? É o facto de estás a viver na Holanda ou é o facto de seres português? Porque faz toda a diferença, não é? Se tu foste taxado com base na nacionalidade, tu passas a estar no último escalão, ou nos últimos escalões de IRS em Portugal. E faz algum sentido também defender esta posição, porque, ok, tu és cidadão português, beneficiaste de todos os serviços públicos e não públicos deste país, não é?
da tua família, das escolas onde andaste, do Serviço Nacional de Saúde, da investigação e desenvolvimento neste país, das empresas neste país, etc, etc. E agora, não é por estás a ir 1 ano ou 2 para a Holanda ou ficares lá a viver 5 anos que deixas de contribuir para aquilo que recebeste. E tu acho que referes isso Faz no algum teu- sentido, sim. Aí no É teu interessante relatório isso, sim. referes aí um país que diz que se tiveres vivido lá 10 anos, depois durante 3 anos depois de sair, tem de... Acho que é a Noruega. Pois. Acho que é a Noruega. É um debate interessante. O este, meu, por acaso. o meu problema de princípio com isso é a ideia de que Estado gera mais Estado, né? Portanto, como nós temos um Estado interventivo e tu beneficiaste do Estado interventivo, então vais ter ainda de levar com mais intervenção mesmo que saias daqui, né? Mas em termos da lógica da coisa, eu até consigo concordar que faz sentido discutir, não é? Não é um absurdo. Sim. Apesar de, historicamente, não sei se é bem essa a ideia que levou ao regime americano. E os americanos em geral, eles são muito bons em impor coisas aos outros, mas depois nunca aceitam. Com eles têm de fazer sempre à maneira deles e nós é que decidimos. Mas quando é para impor aos outros. Sim. Mas isto é uma questão interessante porque eu levantei isto como um problema de ordem prática. E é interessante porque tu, em resposta a isso, levantaste outro problema moral, né? No qual as vossas posições se invertem. Né? Porque no primeiro, tu estavas a dizer que a pessoa devia pagar de acordo com a desigualdade relativa daquele país, não é? A vossa posição era o contrário. E aqui de repente é o Pedro está a ser um bocado nisso. Mas essa coisa da pessoa mudar de país e continuar a pagar imposto como se estivesse cá, estando a ganhar mais, não é? Portanto, obviamente vai subir na tabela, é complicado, não é? E na verdade eu não sei qual é a resposta a isto, não é? De novo, isto depende um bocadinho das nossas preferências. Mas as coisas são verdade, não é? Não faz sentido que eu mudando de país vá beneficiar do regime mais favorável, não é? E portanto não deixe de refletir de certa forma o país de que vim e o Estado Social que beneficiei e a desigualdade em que estou enquadrado. Mas ao mesmo tempo, isso também confesso que faz-me alguma impressão porque limita um bocado a liberdade da pessoa, não é? Porque a pessoa não pode mudar de país. Imagina que eu mudo de país, como é perfeitamente legítimo. E de nacionalidade, não é? Eu não estou contente com o modelo de Estado do país em que vivo. Isso é perfeitamente legítimo, não é? Claro, Portanto, vou para a Holanda. E agora vou para a Holanda e estou-me a cobrar os mesmos impostos só por ser português. Quer dizer, não me consigo livrar. Mas eu trouxe os Estados Unidos à conversa por uma questão, que é os Estados Unidos, por isso é que eu disse aquilo do imperialismo, como eles são os Estados Unidos, eles conseguem obrigar a coisa. Claro. Agora, se tu fores para outro sítio, no limite tu podes dizer ao país lá do sítio, olha, eles estão-me a chatear, mas não lhes diga nada, ou tipo, eu não quero pagar aí impostos, não me chateiem mais. Portugal, não me mandes mais Mas mensagens. felizmente já há trocas automáticas. Sim, mas a troca automática que existe é enviar a informação para o fisco português. Mas e depois como é que o fisco português vai lá tirar alguma coisa? Não é? Essa é uma questão, não é? Porque por vontade dos políticos portugueses, certamente eles queriam ir buscar dinheiro a todo lado. O problema é que não tem jurisdição sobre aquele país, a menos que tu faças um acordo, não é de extradição da pessoa, mas é extradição da capital. Queria só esclarecer, eu não estava a defender esta posição inteiramente, eu estava a dizer que tem a ver com este debate, que é interessante. Sim. Isto resolve uma questão que é esta, não é? De a pessoa, no fundo, beneficiou todos os serviços em Portugal, por exemplo, e depois escolhe viver uns anos para a Holanda e, no fundo, está a fugir, imaginando que aqui havia um aumento de impostos para as pessoas que recebiam esse rendimento, ela estaria a fugir. No fundo, o que eu acho que faz sentido é aplicar-se em casos extremos. E só para pessoas que têm uma enorme capacidade de pagar, ou seja, não estamos a falar de classe média. Eu acho que o que faz sentido é tentar combater um bocado esta jogatana de evasão e elisão fiscal da parte da classe muito alta. Mas que não é exatamente o caso que o caso que o Pedro está a retratar, não é isso, não é? Sim. Não é? E seria com base, por exemplo, se viveste cá 30 anos, agora foste para a Holanda, vais pagar durante uma proporção desses anos, sei lá, não sei, 3 anos, impostos em Portugal também. Todos os impostos que nós decidamos aplicar aqui, incluindo, por exemplo, um imposto sobre a riqueza, se fosse o caso. Eu vejo isto como uma medida interessante porque resolve um problema em termos, em comparação com os Estados Unidos, que a União Europeia tem, não é? Que haver esta concorrência fiscal muito agressiva entre empresas e pessoas na União Europeia. Não é? Mas se me perguntares, eu acho que o que faz mais sentido é o normal ser comparaste com os países onde estás a viver. Sendo que não ficavas preso, como estavas a sugerir, porque ao final de X anos, não sei se é 5, podes adquirir nacionalidade se de facto decides emigrar e viver lá. Okay. Pois, exato, isso é que
parece-me a versão mais interessante, não é? Que permite, Sim. no início ficas preso, mas depois de decidires romper, digamos assim, com o país de origem, podes fazê-lo, não é? Sim. Pronto, isso levanta questões de... Lá está, aquilo que eu referi há bocado do imposto do rendimento nos Estados Unidos também começou baixo e poucas pessoas. Ou seja, o que é que te faz com que... Estás sempre desconfiado. Como é que isto seja- garantes que depois é só esse tempo e como é que... Ou seja, pronto. E depois leva a um problema que para mim é o tema fundamental da fiscalidade, que é haver este desfazamento entre os critérios e todo o sistema que nós temos de pagamento do Estado e depois os serviços em si que o Estado presta, né? Porque efetivamente os impostos deviam ser para pagar o Estado. Né? Se eu fizer uma pós-graduação e pagar, não sei os preços, mas pronto, se eu fizer uma coisa que custa 500 euros, 1000 euros, assim um estudo desses, eu para o resto da minha vida também vou beneficiar desses conhecimentos, não é? Ou seja, aqui o argumento é um bocado de, ok, tu tiveste acesso aqui às escolas em Portugal e depois a posição que conseguiste adquirir no estrangeiro também se deve àquilo que recebeste do Estado português. Mas o problema aqui é, lá está, como nós temos as coisas todas públicas, nós não podemos pagar e cerrar a obrigação. Então, eu quando vou a uma universidade, pago uma pós-graduação, ponto final, já paguei pelo serviço, o resto do que eu utilizar desses conhecimentos é para a minha conta. No Estado, como estamos todos neste grande... O Bastiat dizia que era a ficção de que vivemos todos à custa uns dos outros. Não consigo fazer isso, porque podem-me sempre dizer beneficiaste disto, é gratuito. Mas, gratuito. Pedro, se tu mudares de residência para outro país, não deixas de pagar, não é? Atualmente é assim. Sim, mas eu não estou a dizer... Pagas a deles? Não é? Pagas a Deus. Mas eu não estou a dizer E que isso é justo. felizmente Eu esses consigo... 5 mil não são os 5 mil cá. Pois. E portanto vais pagar uma taxa Pois. inferior, como é óbvio. É evidente que vai ser inferior. Não faz sentido comparar. Se Com for a o mesmo situação de rendimento, Portugal. claro. Sim, sim. E eu concordo que isso é uma incongruência do sistema. O que eu estou a dizer é que é uma incongruência gerada pelo sistema estatal que existe. Né? Ou seja, por um lado, nós perante a incongruência temos uma escolha que é mais Estado, que é ainda ir buscar quem vai para o estrangeiro para tentar corrigir e depois a seguir vão aparecer outros problemas e lá teremos nós de inventar ainda mais intervenções, ou repensar a questão e tentar que haja mais uma ligação entre aquilo que nós usamos do Estado e aquilo que nós pagamos, né? Porque é que temos de estar sempre a cortar a ligação entre como é que se vai tributar e o que é que se vai prestar? Porque é que não há mais ligação entre as duas coisas? A minha resposta a isso é que não conseguimos ver qual é que é a fatura individual. Nem faz sentido fazer isso em bens e serviços que são por natureza coletivos. O hospital público não é propriamente uma coisa que não pudesse cobrar às pessoas, né? E até tem vindo a haver discussões sobre se não devia ser... Como em França. Um payroll, uma taxa específica para financiar o SNS. Não Mas necessariamente. essa era flat, não é? Essa era... É como uma contribuição para a segurança Pois, social. mas acho que o que o Pedro está a sugerir é pagares pelo que tu utilizavas, é isso? Sim, no limite. Ou no limite também, isto é uma proposta que... Mas isso é o setor privado da saúde, já existe, não é? Sim. Sim, O que tu querias era que só houvesse setor privado da saúde. Não necessariamente. Aqui eu até posso indicar uma proposta. Eu não estou já relacionado com eles e não sou propriamente ainda um partido, mas é o Partido Libertário. E uma das propostas que eles têm é quando eu vou a um serviço público, receba na mesma uma fatura. Apesar de não me ser cobrado, receba uma fatura do valor do serviço que eu recebi. E no limite, esse valor até devia depois entrar no meu rendimento para efeitos do IRS. Não no sentido de pagar imposto sobre isso, mas no sentido de depois perceber-se qual é que é efetivamente a desigualdade que existe. Porque se nós formos a ver muitas das pessoas que utilizam os diversos serviços públicos, depois se nós contássemos quanto é que isso custa, o rendimento delas, até apesar de não terem de ter pagado por isso, o rendimento delas na verdade vai ser mais elevado do que certo, estou a perceber o que estás a dizer. aquilo que declaram, não é? Mas a ideia é, por natureza, são serviços coletivos, ou seja, a ideia é haver um contrato social, não só entre classes, grupos de rendimento, se queremos chamar assim, mas também entre, ao longo da vida. Não, o que estás a dizer é verdade. Aliás, até aquela frase, eu não sei quem é que conhece a frase, mas era uma académica qualquer que estudava precisamente o Estado Social e que explicava que uma das razões pela qual pudeste criar um sistema de saúde, mas é mais difícil fazer outro tipo de mutualizações, é que nunca nenhum de nós sabe quando é que vai precisar ou não. Exatamente. Mas eu não acho que isso seja E compatível quanto é com... que vai custar? E quanto é que vai custar? Mas não acho, o Pedro está a dizer, do ponto de vista simbólico, não parece incompatível com isso, que era tu teres simbólico e se calhar também para fazer algum tipo de medições,
que é quando tu utilizas, perceber quanto é que tu beneficiaste disso, não é? E portanto, se calhar se fizesses isso... Sim. E a mesma coisa em relação às contribuições sociais, por exemplo. Isso era uma pergunta que por acaso não vos cheguei a fazer. Quando se fala da taxa efetiva, tem-se em consideração os benefícios sociais? Ou seja, por exemplo, se eu... Não tem, não é? Porque na verdade devia ter-se também isso em consideração, porque isso pode fazer baixar a taxa efetiva para quem tem menos rendimentos, porque está... Podes fazer esse cálculo, mas é bem complicado. Pois, Mas acho que é complicado. podes sim. fazer. Pronto, essa é uma discussão que depois até tinha partilhado convosco, que é se nós insistimos sempre em fazer estatísticas de desigualdade que não tenham em conta esse tipo de coisas, por muito que nós tentemos resbater a desigualdade através de todo o tipo de transferências e de serviços gratuitos, a estatística nunca vai mudar, né? Porque se nunca vai lá estar a entrar os benefícios que as pessoas estão a ter. Pois, né? eu acho que Não, mas fica logicamente faz sentido. Pois, eu acho que faz sentido, sim. É para saber, no fundo, o benefício líquido do Estado Social. Sim. Mas continua a ser relevante, na minha opinião, olhar para o esforço de financiamento, que aí é se continuar a olhar só para os impostos. Sim. Não é? Sim. Sim. Podias ter os impostos deduzidos de benefício, digamos assim. Não é? Sim, aí era o benefício líquido, lá está. Sim, que exatamente. temos Sim. com o Estado Social. Mas pronto, a ideia do SNS, por exemplo, é permitir que toda a gente tenha acesso a cuidados de saúde que podem vir a ser tão caros que só há tipo 2 ou 3 famílias em Portugal que eram capazes de pagar aquilo. Às vezes, não sei, né? No limite, ninguém ser capaz de pagar aquilo individualmente. E isso é que é o que determina a natureza coletiva de um serviço, não é? É partilhar este risco coletivamente. Ou seja, no limite é um seguro, não é? É isso. Sim, Pronto. estás a partilhar o risco, mas podes medir o... Mas os seguros têm preço também. Portanto, eu não digo que... Ou seja, no limite, eu até podia fazer vários pagamentos específicos e depois havia um imposto geral. Ou seja, um pagamento em abstrato para o Estado que servia precisamente para essas vertentes não individualizáveis. Né? mas eu concordo que assim que funciona atualmente. a vertente funciona, mas estás a pagar serviços que na verdade são individualizáveis. Se o hospital privado, para me tratar de uma gripe, pode-me pagar um preço, porque é que o Estado não pode pagar um preço por uma gripe, não é? Existe a vertente que nós queremos assegurar a gratuitidade a quem não consegue pagar. A toda a gente. Mas pronto, aí é o problema de toda a gente, não é? Ou seja, mas há pessoas, temos uns que pagam, mas não beneficiam porque vão à saúde privada, por sua opção, sim, é outra discussão. E depois temos outros que vão lá, recebem o serviço gratuito e na verdade podiam bem pagar, não é? E andamos todos Mas aqui também neste... pagaram, né? Pagaram com impostos indiretos. Sim, é verdade, mas é tudo muito indireto, muito abstrato, não é? É um bocado como aquela questão do IVA, não é? Nós metemos todo o queijo a 6%, depois tanto o rico como o pobre vai ter o queijo a 6%. E independentemente de ser o queijo Flamengo da marca o Roquefort... O que eu quero dizer, mas depois a própria contabilização não é assim muito... Por alguma razão há toda a discussão dos preços de mercado e da racionalidade económica do capitalismo versus comunismo, né? O próprio Estado, mesmo que queira dizer qual é o preço de um serviço, também não sabe, né? Eles tentaram fazer lá as contas para quanto é que custava cada aluno, né? Isso é impossível de fazer, né? Portanto, são sempre exercícios de estimativa. São melhores do que nada, Sim. mas também não se pode... Primeiro não é o preço, é o custo. Né? Pois. O máximo que pode fazer é dar o custo. Pois. Mas o que tu estavas a propor, pelo que eu percebi, era uma coisa ainda mais progressiva. Só não pagaria pela uma ida a um hospital quem tivesse menos rendimentos, né? Quem tivesse mais pagava, fosse ao público ou ao privado. Sim, no limite, sim. Até uma coisa mais progressiva ainda, não é? Do ponto de vista fiscal. Sim. Progressiva do ponto de vista científico, do ponto de vista do termo Não, progressivo. ou seja... Não é progressista, é progressivo, ou seja, Progressivo, fiscalmente progressiva, porque Sim. com mais progressividade, né? Se eu tiver rendimentos para isso, vou ao SNS, vou ao hospital e pago, né? E se não tiver rendimentos, não pago. Portanto, ainda está a aumentar o... Sim. Não estava à espera. Então, Nem encaro propriamente isso como progressividade, não é? É no limite, ou seja, eu não me faz confusão, nem ao próprio Hayek, nem a maior parte dos liberais. Se há pessoas pobres que não conseguem pagar uma coisa, a gente ajuda. Mas não é por causa disso que nós temos de estatizar tudo, não é? Porque lá está, nós vamos ao argumento, mas depois há aqui uma doença que só se for o Estado a pagar é que eu consegui ter dinheiro. Está bem, então porque é que para ter uma gripe eu tenho na mesma de estar a pagar o hospital público através dos impostos, não é? Temos um problema, paguemos esse problema, não estatizemos tudo na ideia. Mas o que é que significa pagar esse problema, então? Se não é através de dinheiro público?
é através de dinheiro público, mas o Estado só ia assegurar o seu pagamento nessas situações específicas, não é tipo dar a dar tudo gratuito a toda a gente, percebes? Se há pessoas que têm poucos rendimentos, essas pessoas poderiam beneficiar, ou então tinhas aquilo do imposto negativo do Friedman. Pronto. Sim, eu acho que nós estamos a confundir aqui 3 dimensões do Estado Social que já existem em Portugal, não é? Nós temos benefícios que são universais, como a saúde e a educação, tendencialmente gratuitos, embora na saúde isso não seja bem assim. Depois temos assistência social, que é direcionada aos mais pobres com verificação, não é? Dos rendimentos, da necessidade que essa pessoa tem ou não de receber, que era o que tu estavas a falar. E, portanto, abonos de família, RSIs, complemento solidário para idosos, entre muitos outros, são assistência social em que nós direcionamos a quem realmente precisa mais. Isso é pago por impostos, da mesma forma que a saúde e a educação, embora sejam pagos por impostos também, entendemos que devem ser universais. Não se deve olhar para a carteira da pessoa para definir se tem direito ou não a saúde e a educação. E depois temos outro... É com isso que eu não concordo. Não é se tem direito à saúde ou à educação, é se tem direito à saúde e educação gratuitas. Sim. Sim. Direitos tem, não é? É isso que eu não acho que faça sentido. Sim, seja, ter acesso, não é? Ter acesso, Portanto, claro. ter acesso. E depois há uma terceira vertente, que é da segurança social, que é de natureza contributiva, que se aproxima mais dessa tua preocupação. Que é, mais ou menos. quanto mais tu contribuis, maior será o teu subsídio de desemprego, a tua pensão. Sim. Mas, portanto, essas 3 dimensões já existem no Estado Social. Pronto, mas, por exemplo, a primeira dimensão eu acho que não faz muito sentido, acho que deveria incluí-la dentro da segunda, que é quem não consegue pagar, nós resolvemos a situação. Quem consegue pagar, pá, paga. Né? E aí podes efetivamente ter concorrência entre as diferentes escolas e deixa de haver esta situação que é quem tem os filhos nas escolas privadas depois tem de estar a pagar na mesma os impostos que servem para pagar as escolas públicas. Eu sei que é uma escolha. É uma garantia cara. É uma garantia que a maior parte das pessoas não quer. Mas esse modelo existe noutros países? Pois, não, é que eu não sei se a coisa não é assim por motivos de ordem prática. Assim, há diferentes modelos de governação, não é? Não consigo dizer aqui em específico, mas se fores a países como na Suíça, acredito que existe vários tipos de formatos de pagamento dos bens públicos. Porque uma coisa é a questão se o prestador é público ou privado e o que é providenciado gratuitamente. A questão de dividir, na prática, tu conseguires cobrar as pessoas que podem pagar e outras não, e dividir uma gripe do... Bem, imagina, ainda há bocado estávamos a falar em off do Covid, não é? Quer dizer, o que é o Covid? A pessoa entra lá, não tem nada e passado umas horas está ligada às máquinas, quer dizer, é um bocado complicado, não é? O que é que se fazia, não é? Mandava-se para o público. Eu entendo o que dizes. Acho é que este tipo, no limite, a minha luta é mais que este tipo de pensamento também seja mais tido em conta e não exista sempre. Mais do que a proposta concreta em si. Sim. Ou seja, isso é interessante. Olha, deixa-me voltar ao IRS. Voltar, isto é, falar. No IRC é que ainda não falámos. Não, vamos lá. Temos tempo para tudo. Porque nós já falámos do IRS a nível geral, mas não falámos ainda bem das taxas. Há um equívoco grande, parece, e a complicação do nosso sistema não ajuda muito. Porque nós temos as taxas nominais, que são taxas marginais, não é? E só esta questão da taxa marginal é uma coisa que para imensa gente passa completamente ao lado, como é lógico, não é? Porque as pessoas não têm essa informação, não têm essa paciência para perceber e, portanto, muitas vezes está-se a falar de taxas que são taxas marginais e, portanto, não é de toda a taxa média que a pessoa vai pagar e não é, sobretudo, depois a taxa efetiva que a pessoa vai pagar tendo em conta os descontos. Não é? Os descontos e a forma de cálculo, porque como é progressivo, tu nunca pagas a taxa do último escalão. E depois tens as deduções, as despesas de saúde. A tua taxa média, exato, sim. Ou seja, a tua taxa média nunca é a taxa marginal do último escalão. Sim, isso nunca é. Tenhas tu o rendimento que tiveres, se fores ultra rico vai ser muito próximo, mas nunca vai pesar muito na média, mas nunca vai ser exatamente igual. E depois tens os descontos todos que andam lá no meio. Muito significativos, não é? Mostra lá, querias mostrar um gráfico, não é? Não, por acaso destarias não. Então tenho umas querias falar da questão das diferentes categorias que existem do IRS, né? Rendimentos de capital têm uma taxa e depois não... Não, já lá vamos, também queria isso. Mas agora queria falar sobretudo da distribuição da taxa efetiva, não é? Como é que compara o peso do nosso IRS na receita fiscal, em média? Já falaste isso há bocadinho, não é? E como é que compara o nosso grau de progressividade, digamos assim. Ou seja, agora estamos só a olhar dentro do país, não é? Obviamente, já todos percebemos que o nosso salário médio ou o nosso salário mediano paga
mais de IRS do que em termos percentuais, mesmo em taxa efetiva, do que um país mais rico. Como é óbvio, porque aí ele pesa menos em termos equivalentes, é uma pessoa menos rica valor do que aqui, absoluto, não é? É valor absoluto, não é? Mas independentemente disso, como é que é o nosso gráfico, não é? Como é que é o nível médio e como é que ele se distribui por nível de rendimento? Pronto, quando olhamos em termos agregados, que é parecido com o médio, não é? Ou seja, a carga fiscal do IRS, portanto, a receita sobre o PIB, sempre foi bastante abaixo das médias europeias. Sempre, mas muito significativamente. Por isso é que, quando olhamos para os impostos diretos em conjunto, mesmo incluindo o IRC, continua a ser abaixo das médias europeias. É porque o IRS é mesmo muito, muito inferior. Quando se compara com a OCDE, também foi sempre, desde que existe o IRS, foi sempre abaixo, excepto em dois anos em que coincidiu, ou foi ligeiramente abaixo, muito próximo, 2013 e 2014. Portanto, em termos agregados, é muito inferior às médias todas. E a progressividade? E depois, isto traduz-se numa taxa média inferior à área do euro, por exemplo, e isto aqui estou a falar de dados daquele estudo do Banco de Portugal, que é a caracterização do IRS, em que eles fazem um exercício que responde à tua pergunta, que é, ok, vamos ver qual é que é a taxa efetiva de IRS em diferentes partes da distribuição. Pronto, e como já percebemos, não faz sentido comparar valores absolutos, mas o que eles fazem é múltiplos do salário médio, ok? Sim. Então fazem metade do salário médio, 2 vezes e meia, 5 vezes, 15 vezes. E depois comparam qual é que é a taxa efetiva em Portugal e na média da zona euro. Posso ver já agora? Claro. Tens aí o gráfico, não é? Tenho aqui. Uma tabela. É uma tabela. Pronto. E a conclusão a que eles chegam, e isto é calculado de uma forma bastante rigorosa, utilizando um modelo de microsimulação, que é o Euromod, e chegam à conclusão que aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é nós conseguimos ter uma taxa média muito baixa porque temos uma progressividade elevada. E o que é que essa progressividade elevada quer dizer? Quer dizer que nós em Portugal pagamos menos de IRS do que na área do euro, toda a gente, excepto a classe média alta e a classe alta. Isto é, a partir de 2 vezes e meia o salário médio. Isto traduzido para Portugal é, sei lá, 3.500 euros, acho eu. A partir de 3.500 euros, mais de 2 vezes e meia o salário médio, aí sim pagamos uma taxa efetiva ligeiramente superior à área do euro. E não estamos a falar, só para esclarecer, não é o que uma pessoa de 3.500 euros pagaria noutros países da área do euro, é o que uma pessoa com um salário equivalente a 2 vezes e meio o salário médio pagaria nesses países. É disso que estamos a falar. Sim. Eu traduzi só para dar uma ideia do que porque, ou seja, porque uma pessoa com 3.500 euros noutros países ia pagar muito menos. Ia pagar muito menos, claro. Sim, era aquilo que estávamos a falar há pouco. Portanto, a resposta é, voltando àquela pergunta inicial, de se pagamos demasiados impostos, se pagamos demasiado de IRS em específico, a resposta é não. Isso só é verdade para a não classe... depende. Se eu ganhar muito bem, sim. Exato. Sim, exato. Mas, ou seja, em média, não. Pagamos nitidamente menos. Mas depois, quando vemos ao longo da distribuição, há uma parte, que é o topo da distribuição, que comparativamente paga mais. Mas isso é o preço que pagamos para conseguir cobrar menos aos mais pobres, não é? Sim. Porque... Claro, sim, mas é uma decisão política, digamos assim, não é? Eu acho que aí, lá está, existem várias questões. Uma delas é esse tema dos mais pobres e o facto de em Portugal uma grande percentagem das pessoas, creio que é quase 50%, não pagam IRS, apesar de, pagam o IVA, por exemplo, que é um... E todos os indiretos, sim, não é? E esse é um dos teus temas no relatório, que é a tendência de apostar nos impostos indiretos e nomeadamente sobre o consumo, tem diminuído em muita progressividade do sistema fiscal em Portugal. Depois, existe a questão que eu já tinha referido inicialmente, que é o facto de uma taxa ou uma carga fiscal ser baixa não se traduz logo em qual é que é o seu impacto ao nível dos incentivos, porque lá está, um imposto muito alto pode gerar efeitos tão danosos nos incentivos que deixa a carga fiscal por haver menos receita. Mas dizes no IRS também? Eu diria, independentemente dessa questão técnica, o teu ponto, no fundo, mais de fundo é, se tu tiveres uma taxa marginal muito alta para rendimentos mais elevados, podes diminuir os incentivos ao trabalho e com isso prejudicar o crescimento económico. Sim, é isso. Especialmente porque depois entramos na discussão
porque lá está, em termos de princípio, o nosso sistema está bem feito com aquilo que se quer alcançar, mas depois existe a questão da mobilidade das pessoas e de facto, se aumentas muito a taxa de IRS, o incentivo não só para não trabalhar, é para ir para o estrangeiro. Pronto. Porque as pessoas depois não querem tanto saber se tu referes à posição relativa, mas muitas das pessoas depois querem também saber do valor absoluto, não é? E quando veem valores absolutos, mesmo em termos de paridade de poder de compra, mais elevados no estrangeiro, escolhem ir para lá trabalhar. Claro, não, mas um ponto que eu queria adicionar é, no fundo, a discussão, ou o problema é o seguinte: nós somos um país mais pobre que os outros, ou com menos rendimentos. E as pessoas chateiam-se com isso, não é? Portanto, nós, para termos uma carga fiscal semelhante à dos outros, como somos mais pobres, temos de começar a pagar mais impostos mais abaixo. Mas aquilo com que as pessoas se revoltam é uma mistura entre, de facto, pagar muitos impostos, mas quando vamos a ver, não é os impostos nem pagamos assim tantos, nós somos mais pobres. E agora, o problema que a mim mais me preocupa, que esse aí é o único que eu acho que vale mesmo a pena discutir, é qual é o efeito dos impostos na riqueza, ou seja, na capacidade de evolução e de crescimento económico, não é? Porque isso aí é o que interessa mais, porque se nós conseguimos crescer ao mesmo ritmo, então não há nada a fazer, não é? Agora, se este tipo de fiscalidade inibe o nosso crescimento económico, então aí há um problema, não é? Porque não só somos mais pobres, como estamos a crescer menos do que aquilo que poderíamos.